E aqui nós temos um quadro resumindo ali as queimaduras em relação à queimadura de primeiro grau. Geralmente a gente vai ter a causa da luz solar como importante componente, ou chamuscação um pouco intensa ali por fogo, por radiação. No segundo grau, a gente vai ter chamuscação ou líquidos efervescentes, e no terceiro grau, a gente vai ter ali a chama direta agindo sobre a lesão. Em relação ao primeiro grau, ela vai atingir a epiderme, a segundo grau atinge a epiderme e a derme, e a terceiro grau atinge todas as camadas. Em relação à cor, no primeiro grau a gente vai ter o eritema, que é a vermelhidão. No segundo grau, além da vermelhidão, a gente vai ter as bolhas. No terceiro grau, ela pode ter uma cor branca, preta ou marrom. Em relação ao enchimento capilar, que é quando a gente comprime ali a lesão e vê se aquela lesão que estava avermelhada, à medida que você comprime, ela fica pálida, e na hora que você descomprime, ela fica avermelhada de novo, sugerindo que existe preenchimento de sangue. O enchimento capilar está presente nas queimaduras de primeiro e segundo grau e ausente nas de terceiro grau. As queimaduras de primeiro e segundo grau são dolorosas, já as de terceiro grau envolvem pouca dor, ou então a pessoa pode estar até anestesiada porque os nervos já foram completamente comprometidos. Em relação à prevenção do estado de choque. Para prevenir o estado de choque, o acidentado deve ser protegido por cobertor ou similar, colocado em local confortável, com as pernas elevadas cerca de 30 centímetros, porque uma vez que a gente eleva as pernas, a gente desloca o sangue que está armazenado ali e devolve para o coração. A gente deve tranquilizar o acidentado devido à existência de dor e sofrimento, já que a gente precisa de esperar o socorro médico chegar para que isso seja administrado. Não deve ser dado nada à vítima como medicamento. Devemos remover joias e vestes do acidentado para evitar a constrição ali dessa área queimada. Por exemplo, se você tiver uma queimadura em um dos dedos da mão e você tem ali um anel, uma aliança, a tendência é que aquele local que está queimado que evolua com inchaço, então é importante que você retire logo. Não retirar roupas ou partes da roupa que tenham grudado no corpo do acidentado, nem retirar corpos estranhos que tenham ficado na queimadura após lavagem inicial. Isso deve ser feito só pela equipe médica especializada, pela equipe de saúde. Todas as manobras deverão ser executadas com calma e precisão. A identificação do estado, a iminência de choque pode ser feita pela observação de ansiedade, inquietação, confusão, sonolência, o pulso rápido, a pessoa suando, o coração acelerado, a pessoa urinando pouco também, que é oligúria, e baixa pressão arterial. Realizar normalmente o exame primário, priorizando a manutenção das vias aéreas, respiração e circulação, é algo que vai ser feito ali pela equipe de saúde. O acidentado deverá ser encaminhado imediatamente para atendimento especializado, não transportar o acidentado envolvido em panos úmidos ou molhados, porque isso pode fazer com que ele perca muito calor e evolua ali com o estado de hipotermia, que é baixa temperatura do corpo. O que você deve fazer ou orientar que a pessoa faça se as roupas se incendiarem? Não se deve correr, porque correr fará as chamas aumentar mais rapidamente. Deve-se deitar, isso torna mais difícil o fogo se espalhar e reduz o efeito das chamas no rosto e na cabeça. As chamas queimam para cima. Role no chão, rolar reduz e pode extinguir as chamas. Tampe o rosto para protegê-lo. Aqui, como a gente vê na figura, e abafe as chamas. A pessoa em chamas deve ser coberta com material pesado, como um casaco ou cobertor, pois isso bloqueia a fonte de oxigênio do fogo. Dicas importantes. Ao sentir o cheiro de queimado, não fique achando que é uma besteira qualquer, sempre verifique. Se notar indícios de incêndio, fumaça, cheiro de queimado, estalidos, aproxime-se a uma distância segura para ver o que está queimando e a extensão do fogo. Se não souber combater o fogo ou não puder dominá-lo, rapidamente pare de tentar e saia do local.
Existe um tipo de extintor portátil para cada tipo de chama, né? Ou para cada tipo de incêndio, né? O que gerou ali o fogo. Então, é muito importante que seja usado de forma adequada. Em breve, nós faremos uma aula com a segurança do trabalho para falar um pouco mais sobre combate a incêndio. Então, siga o nosso canal que em uma próxima aula nós abordaremos isso. Primeiros socorros em queimaduras químicas. Os ácidos ou álcalis fortes podem queimar qualquer área do organismo com a qual entre em contato. Este contato é mais frequente com a pele, boca e olhos, afetando mais esses órgãos. Então, aqui a gente tem produtos de limpeza, o álcool ali, que pode ser o álcool 70 normal, naftalina e outros produtos. Cuidados com as queimaduras químicas. A área de contato deve ser lavada imediatamente com água. O fluxo de água deve ser abundante, mas não pode ser forte. O tempo mínimo de 15 minutos tem se mostrado eficaz. Cobrir a queimadura com curativo esterilizado e transportar o acidentado imediatamente para atendimento especializado. Sobre esse tempo mínimo de 15 minutos, isso seria efetivo ali e seria adequado em situações que você não tem uma grande área queimada. Agora, quando você tem uma grande área queimada, você não deve fazer isso por mais do que 5 minutos pelo risco de hipotermia. Você sabia que para cada produto químico existem medidas de primeiros socorros diferentes? Então, em qual documento nós podemos observar ali, podemos encontrar essas informações? Nesse FISPIC, que são as fichas de informações de segurança dos produtos químicos, nós encontramos isso no Google. O que é? Então, a ficha fornece informação sobre diversos aspectos dos produtos químicos quanto à segurança, saúde, proteção e meio ambiente e seguem as recomendações da NBR 14725. Um dos itens são as medidas de primeiros socorros. Essas fichas de informações, então, podem ser encontradas no Google ou, se você não tem acesso à internet tão fácil, o ideal é que você tivesse elas ali impressas na sua casa. Exatamente. A gente quer dizer que você deveria ter essas fichas impressas na sua casa se o acesso à internet não fosse fácil, né? Então, assim, se você não tivesse esse acesso à internet fácil, você deveria ter essas fichas impressas, visíveis em ordem alfabética para facilitar o uso. Como agora nós temos esse acesso à internet, a gente tem uma facilidade maior de acessar essas fichas. Vamos falar agora em primeiros socorros em queimaduras por eletricidade. Essas queimaduras são produzidas pelo contato com eletricidade de alta ou baixa voltagem. E a gente pode ter ali lesões em que tem a porta de entrada e a porta de saída, né? Então, aqui é uma porta de entrada, uma região de entrada de corrente nas mãos. Geralmente, a porta de saída tende a ser nos pés. Aqui nós temos uma queimadura elétrica apresentando orifício de saída da corrente na região dorsal. Com exposição até de órgão aqui, né? Cuidados com queimaduras por eletricidade, a segurança da cena é prioridade, então a gente nunca pode se tornar mais uma vítima. Primeiro, antes de você acudir à vítima, você deve desligar a fonte de energia antes de tocar no acidentado. Não tente manipular alta voltagem com pedaços de pau, madeira ou mesmo luvas de borracha. Qualquer substância pode se transformar em um condutor. A prioridade é interromper o contato entre o acidentado e a fonte de eletricidade, cobrir o local da queimadura com curativo seco esterilizado ou papel alumínio e transportar o acidentado para atendimento especializado. Abrir as vias aéreas dos acidentados inconscientes é importante, com manobras manuais, que você vai fazer elevação do queixo, ali tração da mandíbula, instituindo a respiração artificial, contanto que você já tenha desligado a fonte de energia. Solicitar imediatamente apoio, ligar 192 SAMU, que é o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, e observar cuidados com a coluna cervical.
Queimaduras por frio. O frio também pode causar queimaduras e lesões nas partes do corpo expostas por muito tempo a baixas temperaturas ou umidade excessiva, como é o que a gente vê aqui nas extremidades das mãos desses pacientes. E o que nós devemos fazer? Nos casos de congelamento dos pés ou das mãos, a gente tem que levar o acidentado a um local aquecido, mantendo-o deitado, retirar imediatamente os equipamentos de segurança, aquecer as partes congeladas com água quente, não fervente, ou panos molhados com água quente, realizando massagens delicadas para ativar a circulação nas partes próximas do membro congelado, nunca massagear diretamente a parte congelada. Dar bebidas quentes como chá, café, nunca bebidas alcoólicas. E sempre, se você for dar bebida para a pessoa tem que estar consciente, nunca essa pessoa pode estar sonolenta ou inconsciente. Pedir ao acidentado para movimentar os pés ou as mãos para ajudar na recuperação da circulação. No caso de desmaio em ambientes frios, retirar imediatamente o acidentado do ambiente de trabalho, se for, por exemplo, um frigorífico, retirar todos os equipamentos de segurança, incluindo a roupa, nunca deixar o acidentado com a mesma roupa, porque aquela roupa ainda está fria. Levar imediatamente o acidentado ali ao atendimento especializado e lembrar de cobrir com um cobertor esse acidentado. Lembre-se, os métodos de primeiros socorros começam a ser aplicados somente depois de termos realizado as manobras de suporte básico de vida, que foi o tema da nossa primeira aula, que você pode conferir se você ainda não viu no nosso canal aqui do YouTube. Nós devemos fazer também a hemostasia, que é o controle de sangramentos, a prevenção do choque e assistência a outras lesões que possam colocar em risco a vida do acidentado ao piorar seu estado clínico. Queimaduras podem ser lesões extremamente dolorosas e com sérias consequências psicológicas dependendo de sua extensão, localização e profundidade. Você não deve demonstrar apreensão, por mais que você esteja apreensivo, você deve tentar tranquilizar a vítima. Atuar com calma, rapidez, segurança e bastante compreensão. A tranquilidade do acidentado é fundamental. Nunca deve-se romper as bolhas, separar a causa do acidentado ou o acidentado da causa, ou seja, você tem que distinguir, né, o que foi causa e consequência, mas independente da pessoa ter feito algo que ela julgou que não seria nada ali importante, não é a hora de você brigar com a pessoa, né? Você precisa de tentar contornar a situação. Ajudar o acidentado a obter atendimento qualificado. E é isso, muito obrigada. Até a próxima aula, fiquem com Deus.